No Saber Direito desta semana, a professora Nádia Cunha apresenta um curso sobre direito digital. Ela vai abordar aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e vai falar sobre a regulamentação no ambiente digital, o tratamento de dados e penalidades. Veja a aula 4. Bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou a Nádia Cunha, sou advogada, trabalho com proteção de dados, direito digital e a gente está ao longo dessa semana falando com vocês sobre esse assunto e estamos agora falando especificamente da Lei Geral de Proteção de Dados. Já passamos por alguns conceitos, alguns princípios. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos em que o tratamento de dados pode ocorrer e eu conto com vocês aí para a gente fazer mais essa aula, tá bom? Bom, vamos lá. A gente tratou nas últimas aulas sobre diversas questões fundamentais aí da proteção de dados e hoje a gente vai falar especificamente de quando esse tratamento pode ocorrer, tá ok? A própria Lei Geral de Proteção de Dados traz lá no seu artigo 7º agora, a gente passou pelo 5º, pelo 6º, agora a gente está no artigo 7º, os fundamentos, quando que esse tratamento de dados pode ocorrer e qual é o seu embasamento. Então, nós temos que sempre estar amparado em algum desses fundamentos que eles são permissivos para o tratamento de dados. Toda vez que eu quiser tratar algum tipo de dado, fazer a coleta de algum dado, eu tenho que estar fundamentado em algum daqueles incisos que a gente vai passar a ver agora. O inciso 1 do artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados traz a possibilidade de tratamento de um dado pessoal quando há o consentimento pelo titular. Então, vamos lá. Se alguma empresa, alguma instituição, seja ela pública ou privada, quer coletar os dados pessoais de determinado grupo de pessoas e não tem nenhum fundamento específico que estejam aqui nesse artigo, mas eles queiram fazer essa coleta. Eles vão precisar, então, do consentimento do titular de dados para poder fazer esse tratamento. Essa comunicação com o titular de dados, como a gente já viu, precisa ser clara, precisa ser específica e precisa estar muito bem divulgada para ele saber o motivo daquela coleta. A gente falou também de algumas, por exemplo, algumas promoções que acontecem às vezes. E a finalidade daquela promoção é realmente ter uma base de dados, por exemplo, para depois fazer uma campanha de marketing. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum as empresas quererem fazer isso. Inclusive, acho que uma das principais formas de coleta e formação de uma base de dados para divulgação de produtos, de serviços, enfim. Mas ele precisa comunicar. Como ele não tem nenhuma outra finalidade prevista em lei para poder fazer esse tratamento, ele precisa comunicar, então, o titular de que aquilo está sendo coletado para aquele fim específico, né? É muito comum a gente entrar para fazer uma compra, por exemplo, do que quer que seja, numa plataforma, em um e-commerce. Eu tô lá preenchendo meus dados porque eu tô fazendo uma compra e aí vem aquele aviso ao final. Você deseja receber promoções? Você deseja receber informativos? Você deseja receber, enfim, o que quer que seja, ou autorizo, né? Já vem a autorização que você precisa ticar ali para que você autorize aquele tipo de comunicação, qualquer que seja de marketing, seja informativo, enfim. Isso é um exemplo prático do consentimento do titular, porque eu estou ali fazendo uma compra, então eu estou fornecendo os meus dados só especificamente para aquisição daquele produto ou daquele serviço. Mas ele está me falando, olha,
posso usar os seus dados para depois te enviar outros produtos, te oferecer outros produtos, te enviar e-mail marketing, te enviar informativos, enfim, que não tenha nada a ver com a compra daquele produto. Porque para a compra daquele produto ele vai precisar do quê? Do seu nome, do seu endereço, dos dados do seu cartão, para poder te enviar. E só. E aí você precisa autorizar que ele faça esse tratamento diferente da finalidade em que houve essa coleta. A gente tratou disso nas últimas aulas, para que ele faça de forma legal esse tratamento do dado, ou seja, o envio dessas informações, desses e-mails marketing, de informativos, o que quer que seja. Então, esse é um dos fundamentos. Repetindo, não tem problema nenhum haver esse tipo de coleta e esse tipo de tratamento de dados. O importante é que haja o consentimento do titular de forma clara, específica, que ele tenha feito aquilo conscientemente, autorizado aquilo conscientemente. Tem alguns sites de algumas empresas que esse aviso, né, essa autorização que você precisa dar, ela já vem ticada. É muito comum a gente encontrar isso. E não é o correto, porque às vezes o consumidor ali, né, na pressa de fazer uma aquisição, de terminar ali o que ele entrou para fazer, ele acaba não vendo que aquela autorização já está ticada, né? Já está ali com a permissão dele e acaba passando. De repente, ele começa a receber um monte de e-mail, um monte de oferta e tudo mais e não sabe de onde veio aquilo, e pode ser que ele acabe depois descobrindo que ele autorizou aquele recebimento, né? E então isso é uma prática, por exemplo, que é utilizada e não é correta. Se isso vem de uma empresa muito grande, se as pessoas começam a se insurgir em relação a isso, ou por algum outro motivo, a própria Agência Nacional de Proteção de Dados acabe percebendo que é uma prática comum dessa empresa, isso pode ser objeto de uma apuração e, mais na frente, a aplicação de algumas sanções, que a gente já vai ver daqui a pouco como que ela pode ocorrer, tá? Mas essa é uma das hipóteses de tratamento da proteção, de tratamento de dados e pelo consentimento do titular. Totalmente possível, totalmente embasado em lei, desde que esteja claramente exposto ali para o titular, tá bom? O segundo fundamento que a lei traz é o cumprimento de obrigação legal pelo controlador. E aí vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou um empregador e eu tenho diversas obrigações legais perante dentro ali da minha relação, né, empregador-empregado. Então, eu preciso ter algumas informações do meu funcionário para cumprir com essas outras obrigações legais. Vamos colocar aí alguns exemplos. A questão do salário família, né? Para eu poder conceder, para que eu possa viabilizar esse benefício para o meu funcionário, eu preciso saber se ele tem filhos, eu preciso pedir certidão de nascimento, né? Para comprovar que ele realmente é filho. Enfim, coisas que eu não preciso ter essencialmente para que ele preste aqueles serviços. Mas eu tenho uma obrigação legal de comunicar ao governo sobre sobre aquele funcionário, sobre a existência de filhos para a liberação daquele benefício. Eu preciso, então, nesse caso, pedir o consentimento do funcionário para que eu trate as informações dos filhos dele? Eu não preciso, porque é uma obrigação legal. Eu tenho essa obrigação legal, então eu preciso ter essa informação. Nesse caso, eu não preciso de nenhum termo de consentimento para tratamento dos dados,
tá? A gente vê muito trabalhando com implementação de dados e programas, né, de adequação, que a empresa traz um termo de consentimento colocando todos esses dados e pedindo a autorização do autor para tratá-los. Não está correto, né? Na verdade, esse termo a gente muitas vezes transforma em um termo de ciência de tratamento, que aí você vai acabar cumprindo com aqueles princípios lá do tratamento de proteção de dados, que é a transparência, né? De falar para o seu funcionário, demonstrar para ele quais os dados dele estão sendo realmente tratados pela empresa e como sendo tratados, mas eu não preciso, nesse caso, pedir o consentimento do titular do dado, porque eu já estou embasada nesse inciso 2 do artigo 7º da LGPD, que é o cumprimento de obrigação legal pelo controlador, tá? Depois a gente vai para o inciso 3, que fala sobre a administração pública. A administração pública também pode tratar dados e ela tem obrigações legais ali também de fazer esse tratamento. Então, para a administração pública, ela consegue se embasar nesse inciso para fazer o tratamento dos nossos dados pessoais, né? Todo mundo está sujeito a esse tratamento de dados, porque vivemos em uma sociedade com um Estado formado, com diversos órgãos e tudo mais. Então, os nossos dados estão lá e são fundamentados, o tratamento deles é fundamentado nesse inciso 3. A gente tem também o estudo por órgãos de pesquisa. É óbvio que existem diversas pesquisas, né, que são utilizadas, inclusive em benefício da própria sociedade, né? Então, elas são permitidas e os dados pessoais podem ser tratados, podem ser compartilhados, desde que eles estejam vinculados a esses estudos, né? É claro, estudos sérios, estudos registrados e que vão poder fazer essa coleta independentemente do consentimento do titular para um fim específico. Então, se eu vou desenvolver essa pesquisa, eu não preciso também do consentimento do titular. Eu posso coletar esses dados de uma forma legal. A gente tem também a execução de contrato. Se eu firmo o contrato com alguém de prestação de serviços, a gente atende, por exemplo, lá no escritório, muitas empresas de condomínio, né, de prestação de serviços que colocam ali os porteiros, que colocam câmeras, que fazem toda a gestão da segurança daquele condomínio. E para ele executar esse contrato, né, para ele prestar os serviços para que ele foi contratado, seja de controle de acesso, seja de alguma filmagem, ele não tem que consentir que aquele dado dele seja tratado, né? Já a empresa precisa ter acesso para que ela possa executar o contrato. Então, nesses casos também, a gente já tem um embasamento legal para esse tratamento. Outro embasamento legal também previsto no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados é a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro. Então, é óbvio que em situações de emergência, é óbvio que se você vai proteger a vida de alguém, esse compartilhamento de dados ou tratamento de dados, seja ele o que for, é permitido e você não tem como fazer com que aquela situação seja paralisada até você conseguir um consentimento do titular para que você possa proteger, né, a vida, seja sua, seja de terceiros. Então, nesses casos também, a gente está embasado pelo artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. Para a tutela da saúde, eu também não preciso do consentimento do titular do dado para o tratamento de dados que vão tutelar alguma ocorrência ali com a saúde de alguém.
esse compartilhamento, ou compartilhamento, ou qualquer outro tratamento de dado que seja, ele também é permitido e não é necessário o consentimento do titular, porque ele está visando ali uma proteção maior, né? A gente tem, é óbvio, alguns níveis de proteção, seja pela Constituição Federal, e aí a gente vem trazendo pelas legislações, que alguns direitos, né, são mais... têm uma maior proteção que outros, e isso vai de acordo ali com o peso de cada um. Então, entre o dado pessoal e a vida, e a saúde, e a segurança de alguém, é óbvio que prevalece a proteção a esses direitos. Então, aí sim é relativizado, né, a proteção dos dados pessoais e você pode fazer esse tratamento sem estar infringindo a legislação. Depois a gente tem um outro fundamento que nós vamos estudar um pouco mais na próxima aula, mas que é o legítimo interesse do controlador ou de terceiros. Ele exige alguns requisitos a mais que a gente vai falar em seguida, mas que também é um fundamento para o tratamento de dados pessoais, sem que seja necessário o consentimento do titular. E o direito de proteção ao crédito. Todo mundo sabe que a gente tem aí instituições que têm uma base de dados muito grande e o tratamento dos dados pessoais por essas empresas, né, eles estão embasados nesse artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, falam, poxa, mas como assim que essas instituições têm tantos dados de tanta gente e você busca ali, né, inúmeras informações e todo mundo pode ter acesso a isso dentro das regrinhas deles lá para pedir essas informações, mas o embasamento está na proteção do crédito. Gera uma segurança, né, para que o comércio se estabeleça, para que as relações se estabeleçam. Então, esse é o fundamento para o tratamento de dados pessoais nesses casos. Eu trouxe algumas decisões que já são possíveis da gente buscar aí em alguns tribunais com a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados por conta de vazamento, e eu vou pegar algumas delas aqui para a gente entender um pouquinho como realmente é isso na prática. A gente tem um caso que foi julgado no Tribunal de São Paulo, em que houve um vazamento de um prontuário médico de um funcionário da prefeitura com HIV. Esse vazamento de dados, por óbvio, causou teve como efeito, né, um caráter aí discriminatório dessa pessoa que era conhecida ali naquele ambiente dessa cidade e ele entrou na justiça contra essa prefeitura para ter uma indenização por dano moral. E esse dano, por óbvio, foi reconhecido e foi com a seguinte fundamentação. Vou ler o acórdão aqui para vocês. Dados médicos do autor disponibilizados ao público no site da Prefeitura mediante a simples inserção de seu CPF e sua data de nascimento. Informações essas de fácil acesso. O vazamento do prontuário médico do requerente, ao indicar ser ele portador do vírus do HIV, gerou situação embaraçosa e degradante no ambiente de trabalho. A responsabilidade civil objetiva exige apenas a ocorrência do dano, a existência do nexo causal entre a conduta e este dano e a ausência de culpa excludente da vítima. O sigilo dos dados pessoais ganha contornos cada vez mais sensíveis, sendo matéria cada dia mais regulada na seara legislativa. Eventuais vazamentos de dados particulares são evidentes fatos geradores de danos, seja de ordem moral, seja de ordem material. E o legislador tende a protegê-los, especialmente quando digam respeito aos direitos da personalidade. E aí, eles fundamentam artigo 5º, 10º da Constituição Federal e o artigo 42 da Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD.
e o seu artigo 4º também, reconhecendo, assim, os danos morais. Os danos, inclusive, foram majorados em segunda instância, porque acho que eu não tenho aqui o valor da indenização, mas a gente pode perceber com esse julgado que realmente a Lei Geral de Proteção de Dados vem sendo fundamento para uma indenização de dano moral, nesse caso. Porque é evidente que o vazamento de uma situação como essa, um prontuário de alguém portador do vírus HIV dentro de uma organização que as pessoas se conhecem, gera atitude discriminatória e um dano moral profundo. Então, esse tipo de indenização já seria possível mesmo sem a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ela vem para reforçar e traz isso de forma explícita e dá mais fundamento para os tribunais, enfim, para os juízes poderem fixar essas indenizações. Vamos para mais um julgamento aqui. Vazamento de dados, sentença parcial de procedência para o réu cumprir as obrigações de fazer, consistente em manter sigilo dos dados do autor e certificar-se de que não serão compartilhados com outras empresas, salvo nas hipóteses contratuais. Bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000. Artigo 46 da LGPD, que determina a adoção de medidas para a proteção de dados. Aí ele cita aqui algumas páginas de provas que evidenciaram o vazamento dos dados para fornecedores de imóveis após as partes firmarem contratos. E um documento específico lá do processo faz referência expressamente à obtenção de telefone do autor através do réu recorrente. Inexistência de qualquer prova a eximir da ré a responsabilidade no que tange ao vazamento dos dados pessoais, ônus que lhe cabia demonstrar. Artigo 5º da Constituição Federal, que determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Prestação de serviços defeituosas, danos morais caracterizados e fixados em R$ 4.000. Esse caso, ele tem a ver com o vazamento dos dados, um compartilhamento de dados indevido. Isso está muito ligado ao que a gente acabou de ver sobre o consentimento e sobre a finalidade da coleta daquele dado. Aqui está falando de um fornecedor de imóveis que compartilhou esse dado, enfim, com um terceiro, que não tinha a ver com a relação dele estabelecida ali com o titular do dado e, por algum motivo, deve ter gerado alguma questão ali para aquele titular que entrou com essa ação. Ficando comprovada a responsabilidade aí do fornecedor e que esse vazamento ocorreu principalmente porque ele não conseguiu demonstrar que ele tomava as medidas ali para a proteção dos dados, o dano ficou configurado e ele também foi condenado ao pagamento de danos morais. Aqui a gente tem mais um caso que traz os conceitos e os princípios todos que a gente estava tratando nas outras aulas. E falamos muito sobre a segurança da informação. E a importância de você você ter medidas preventivas para que esse vazamento do dado não ocorra. A gente sabe que é possível, hoje a gente está aí diante de muita tecnologia, tanto para o bem quanto para o mal, digamos assim, né? Então, o vazamento, a gente costuma brincar que não é nenhuma questão do se vai acontecer, é quando ele vai acontecer. Então, está todo mundo sujeito, a gente não tem como garantir que isso não vai acontecer. Mas a gente tem como prevenir e a gente tem como adotar medidas práticas efetivas de segurança da informação.
práticas efetivas de treinamento do pessoal, de quem trabalha com aqueles dados, de quem tem contato com os dados. A gente vai ver também, um pouco mais para frente, sobre essa questão do treinamento, né? Que tem que fazer parte dos projetos de implementação aí de adequação à LGPD, porque está intimamente ligado com as práticas preventivas para que o vazamento não ocorra, mas quando ele ocorrer, não é se ele ocorrer, quando ele ocorrer, você tenha esses efeitos do vazamento minimizados e você tenha principalmente meios de comprovar essas medidas adotadas para minimizar o seu prejuízo. Porque vamos lá, aqui a gente está falando de decisões judiciais, num campo muito do Código de Defesa do Consumidor, de um titular de dado que se sentiu prejudicado, né, por esses vazamentos aí que a gente tratou, e entraram com uma ação na justiça. Então, é uma ação individual, com uma pessoa entrando diretamente e especificamente sobre aquilo. Mas a gente tem também a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela tem o seu próprio processo administrativo que vai investigar esses casos de vazamento, principalmente quando são vazamentos em grandes escalas, né, que se tornam muitas vezes públicos antes mesmo de qualquer comunicação à NPD. Não é raro a gente ficar sabendo de algum vazamento pelos meios de comunicação. E quando a imprensa vai ouvir a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela fala que também ficou sabendo pelo caso via imprensa, via os sites de notícias e tudo mais, e não oficialmente, porque a comunicação, né, da imprensa e de se saber que esses dados vazaram, ela pode ser muito rápida. Então, antes mesmo da própria empresa comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados desses vazamentos, que é uma das obrigações que a gente também vai ver, isso já está na mídia, né? E quando isso acontece, e se a Agência Nacional de Proteção de Dados, seja sabendo do caso pela mídia, seja sendo comunicada diretamente pela empresa, onde esse vazamento, pela instituição, né, onde esse vazamento ocorreu, ela pode abrir um processo administrativo e investigar essa questão do vazamento do dado em específico. Em consequência, ela vai fazer uma avaliação da empresa como um todo, de como está a adequação da empresa aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, uma das coisas que a gente tem que pode amenizar uma punição administrativa pela Agência Nacional de Proteção de Dados é você conseguir demonstrar as boas práticas de segurança, as boas práticas preventivas que você tomou em todo o tempo aí de pós-Lei Geral de Proteção de Dados, o que você veio fazendo na empresa para que esse vazamento não ocorresse. Isso impacta na possível pena, na possível aplicação de uma sanção administrativa que a Agência Nacional de Proteção de Dados, dentro lá do devido processo legal e dentro da dosimetria da pena que ela vai fazer, impacta positivamente para a empresa. Aquela que tem uma maior aplicação das medidas preventivas e de segurança da informação e de treinamento de pessoal, pode ter a pena reduzida em caso de uma eventual sanção. Então, a gente começa a consolidar todos aqueles temas que a gente estudou nas aulas anteriores para entender na prática o quanto isso pode afetar a vida da empresa mesmo, se for um vazamento muito grande de dados, por exemplo, e na sanção que isso pode gerar. Bom, então, quais são essas sanções administrativas que a Agência Nacional de Proteção de Dados pode aplicar, né? E de que forma ela dá início a essa
investigação, a esse procedimento que pode chegar a uma sanção pecuniária, enfim, diversas delas que a gente já vai ver. Primeiro é importante saber que você, como titular de dado, pode ir até ao site da Agência Nacional de Proteção de Dados e fazer algum tipo de denúncia, algum reporte para essa Agência Nacional de Proteção de Dados, se você teve ou se sentiu violado em relação à proteção dos seus dados pessoais. Então, a própria NPD tem um canal direto com o titular que pode fazer essas denúncias diretamente para ela. Isso é uma ferramenta muito importante porque, às vezes, o vazamento de dados acontece não a nível midiático, né? E aí não tem como a NPD iniciar uma investigação, enfim, um procedimento em face de alguma empresa, porque ela não está sabendo que isso ocorreu. E fora isso, a gente tem também a própria comunicação que a empresa onde ocorre o vazamento de dados ou qualquer outro incidente que possa vir a causar algum dano aos titulares de dados, ela tem que fazer, é uma obrigação dela, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, fazer essa comunicação. E aí a NPD pode dar início a esse processo investigatório que pode ocasionar uma sanção. Tá, mas professora, quais são essas sanções? O que pode acontecer com as empresas que descumprem esses preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados? Essas sanções, elas estão previstas lá no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, que trata sobre a fiscalização, sobre esse procedimento fiscalizatório também da NPD, que pode chegar nessa sanção. Então, vamos lá. O artigo 52 diz o seguinte: os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Inciso 1. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas cabíveis. Essa é a primeira e a mais tranquila das sanções, porque é até importante falar que a NPD ela tem um viés muito educativo, né? Ela foi instituída com esse caráter educacional para que a gente possa começar a mudar realmente a nossa cultura, para que a proteção de dados faça parte do nosso dia a dia. Então, principalmente nesse processo de adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados e da gente se inserir nesse mundo, né, de proteção de dados, ela também tem esse caráter educacional. Então, a advertência vem nesse sentido. Ela observa que você que a empresa cometeu alguma infração ali, ocorreu algum vazamento, teve algum tratamento indevido, mas, primeiro, a gravidade não foi muito extensa, né? E ela tem ali uma primeira oportunidade, ela é primária naquele procedimento fiscalizatório, investigatório, enfim. Então, ela leva uma advertência com prazo para cumprir ali algumas determinações que a NPD pode prever para que ela faça. Depois a gente vem para multa, né? O inciso 2, ele prevê multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos tributos, e limitada a um total de 50 milhões de reais por infração. Esses 50 milhões de reais, a princípio, pode parecer um valor muito alto, e é óbvio que a maioria das empresas não teria condições de arcar com uma multa nesse valor. Isso é até uma crítica de todos os estudiosos, enfim, de quem trabalha com proteção de dados, que essa limitação, embora ela possa parecer muito alta, para algumas empresas e para as grandes big techs que a gente tem aí, ela pode não significar nada e pode, inclusive,
valer a pena, né? Pelo benefício que essas Big Techs vão ter com um compartilhamento desses dados, vazamento, enfim, né? O compartilhamento, quando ele é feito de forma errada, ele é considerado um vazamento. Então, ela pode se beneficiar em muitos mais milhões de reais e pagar essa multa para que ela consiga fazer esse tratamento indevido e ter benefícios maiores. Esse é um dos pontos que a nossa legislação difere da legislação europeia, porque lá as multas não têm limitação e várias dessas Big Techs já tiveram multas em bilhões aplicadas por questão de incidentes de vazamento de dados e falha na segurança da informação. Então, esse é um ponto sensível porque, sim, pode ser um valor muito elevado para algumas empresas, mas para a maioria das empresas que tem para a minoria das empresas, mas que tem uma gama de dados muito significativa, esse valor pode compensar. Mas vamos voltar aqui para o inciso 3, que fala também de multa diária. Então, a multa ela pode ser aplicada de uma vez, e observando esse valor de 50 milhões, mas pode ser aplicada por dia também, porque às vezes a empresa está tendo alguma ocorrência ali que precisa ser barrada, né? E então a multa acaba sendo diária, mas ela também é limitada a esse valor de 50 milhões de reais. Então, quando eu falo que tem sanções mais graves, é quando a gente começa a chegar aqui do inciso 4º para frente. O inciso 4º, ele traz como penalidade a publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. A empresa tem que vir a público e falar que aquele vazamento ocorreu. A gente acompanha, né, aí nas mídias e tudo mais, na imprensa, diversas vezes a comunicação desse vazamento pela própria empresa, ou muitas vezes o vazamento em si é identificado, mas não se sabe exatamente de onde veio esse vazamento. E aí começa-se uma investigação e se chega, né, ao conhecimento da Agência Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, de qual empresa veio esse vazamento, essa empresa tem que ir lá e se assumir como a responsável por aquele incidente. Então, a publicização, existem diversas pesquisas que há uma porcentagem aí de pessoas, por exemplo, que não voltam a confiar nessa empresa pós-vazamento de dados. Então, a publicização ela pode ser aí uma penalidade bem complicada e que pode diminuir a aderência, né, do titular de dados aos serviços, aos produtos que aquela empresa oferece. Depois disso, a gente tem o inciso 5, que traz o bloqueio de dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Então, por óbvio, se alguma empresa que trabalha essencialmente com os dados pessoais tiver a determinação do bloqueio desses dados, isso pode impactar muito mais na operação dela do que a aplicação de uma multa, seja ela o valor que for limitado aos 50 milhões. É mais um mecanismo de fazer com que as empresas, principalmente essas Big Techs, previnam a ocorrência desses incidentes. A gente tem ainda a eliminação desses dados pessoais a que se refere a infração, porque aí a gente tem pode ser um dano também sem precedentes para algumas empresas, porque perder essa base de dados pode significar a extinção da empresa, né? Se ela tiver como essencial ali os dados como centro do negócio. A suspensão parcial do funcionamento desse banco de dados, a suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Então, todas essas últimas sanções têm esse impacto
que pode ser muito maior do que a aplicação da multa. E aí a empresa realmente tem que tomar cuidado. É óbvio que são sanções extremas, né? Que vai depender de diversos fatores ali na hora de dosar essa sanção que vai ser aplicada. Mas, num extremo, ela pode chegar a essas últimas que a gente tratou aí, de eliminação parcial, total, bloqueio e até mesmo o impedimento da empresa de realizar qualquer atividade com tratamento de dados pessoais. Então, ela nem pode sair de um determinado ramo e ir para outro, porque ela vai estar proibida, na verdade, de tratar dados pessoais. Então, essas sanções, elas são mais para casos mais graves, e são aplicadas de acordo com o regulamento de dosimetria da pena da ANPD. Esse regulamento, inclusive, ele veio recentemente, foi publicado pela ANPD, ele está disponível no site da agência, não só esse regulamento, como todos os outros regulamentos que a ANPD foi publicando desde a sua constituição, como uma das responsabilidades aí que ela tinha de regulamentar, né, essa área da proteção de dados, e está acessível para todo mundo. Eu falei agora há pouco sobre o caráter também educativo da Agência Nacional de Proteção de Dados e como ela tenta passar muito dos conceitos, muito de como atuar com proteção de dados, muito o que pode ser feito, quais são as boas práticas. Tudo isso a gente encontra no site da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, se você quer aprofundar nesses estudos, se você quer saber a fundo o que a ANPD traz dessas regulamentações, ela tem tudo muito fácil, muito disponível lá no site. Ela tem cartilhas que são muito dinâmicas, muito didáticas e que você pode ter acesso aí da sua casa, do seu computador, do seu celular. Então, ela realmente tem esse caráter educacional de deixar a população mais ciente de todos os seus direitos, de tudo que envolve a proteção de dados, para que isso vire parte do nosso dia a dia, que isso vire parte da nossa cultura mesmo, que passe a ser uma questão cultural a questão da proteção de dados. A ANPD publicou recentemente uma lista de todos os processos fiscalizatórios que estão em andamento. Por enquanto, é só uma lista, a gente ainda não tem acesso a esses processos, que é um próximo passo aí de adequação também, mas já existem diversos processos fiscalizatórios e a gente já teve uma primeira punição administrativa, que foi, inclusive, uma empresa de pequeno porte, uma agência de marketing, e que, na verdade, ela foi sancionada muito mais por não atender às orientações da ANPD do que pelo processo de tratamento de dados em si. A ANPD pediu para ela comprovar algumas questões ali do tratamento de dados, apresentar quem era o encarregado de dados, que a gente falou aqui nas primeiras aulas, né? Que é aquela pessoa responsável por fazer a comunicação entre a titular e a Agência Nacional de Proteção de Dados e a empresa, né? Ele faz essa intermediação e a empresa não apresentou. A empresa não apresentou quem era o encarregado de dados, possivelmente nesse caso ela não teria mesmo, e não apresentou os demais documentos que a ANPD solicitou. Então, por isso, e até por não conseguir fazer uma investigação mais apurada, a ANPD aplicou uma sanção de quase 15 mil reais. Aí, era uma empresa de pequeno porte, então isso pode significar um impacto muito grande na operação dessa empresa, mas ela foi sancionada, a gente já teve essa primeira punição, e eu acho que é uma demonstração de que as coisas estão realmente caminhando, ainda que um pouco devagar, mas que a lei está sendo aplicada, que essas sanções estão previstas e, se não observadas a regulamentação, pode ser aplicada para qualquer empresa. Então, professora,
Como fazer? O que eu tenho que fazer? Por onde começar? Qual é o primeiro passo? Como eu adequo o meu negócio? Seja o meu negócio uma pequena empresa, seja o meu negócio uma empresa grande, médio porte, não importa. O que eu tenho que fazer para estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados? Para que, se ocorra um vazamento sob minha responsabilidade, eu tenha, né, meios de impactar o menos possível a minha operação, a minha empresa. O que eu faço, né? Bom, é aí que entram os profissionais, sejam os profissionais de direito, sejam os profissionais de tecnologia da informação, seja o conjunto de profissionais, né, que atuam nessa área e são especializados nisso, para adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Existe um projeto, e na verdade eu gosto de falar mais, que é um programa de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele não tem início, meio e fim, né? Ele é um programa que vai estar ali no fluxo de processos da sua empresa durante toda a existência dela. Ele tem estágios iniciais, intermediários e avançados, mas ele precisa sempre ser revisto, porque é um programa dinâmico. Eu não consigo simplesmente implementar e está implementado, não se fala mais nisso, a empresa está adequada e acabou. Não, eu preciso pensar num programa contínuo, que ele comece ali na sua fase inicial, vá avançando, vá se aprimorando, chegando numa fase avançada de adequação e depois eu retorno para rever tudo o que foi feito, adaptar a nova legislação. A Agência Nacional de Proteção de Dados está sempre trazendo novas regulamentações, então o meu programa vai ter que ser sempre revisto e sempre adaptado à nova realidade. Novas tecnologias, né, vão surgindo. A gente está aí num boom de inteligência artificial, por exemplo, que antes, se a sua empresa já está adequada, ela não estava adequada com o uso da inteligência artificial. E agora ela está fazendo o uso da inteligência artificial. Então, eu preciso rever se a adequação feita na empresa já atende a essa nova tecnologia que está sendo utilizada. Eu abri um novo projeto dentro da minha empresa, eu criei um novo produto, eu criei um novo serviço. Eu preciso entender se o que eu já fiz até aquele momento já está adequado para essa nova fase da empresa. Então, é um programa que vai estar sempre ali, vai ter que ser adaptado, vai ter que ser revisto e, acima de tudo, vai ter que ser implementado em todos os níveis da empresa para que ele seja realmente efetivo. Então, quando eu falo de implementação de um programa de LGPD, eu estou falando de uma atuação multidisciplinar que envolve a alta gestão da empresa, né? Os sócios, a diretoria, enfim, quem quer que esteja nessa posição de gestão e de norte ali da empresa, tem que ser apoiado. Esse programa de implementação da LGPD tem que ser apoiado pela alta gestão, senão não adianta. A gente vê diversas empresas que começam um programa de implementação, param no meio do caminho porque não tem o incentivo da diretoria, não tem o incentivo dessa alta gestão. E esse incentivo, ele é tanto o incentivo moral, digamos assim, né, de vamos lá, de aderir àquele programa, àquela implementação e acreditar naquele projeto,
mas também o financiamento dele, porque envolve um gasto, né? Envolve uma programação financeira ali da empresa, que o departamento que for desenvolver esse programa, ele vai precisar de investimento. Então, a participação da alta gestão nesse programa, ela é essencial, ela é indispensável, e toda vez que a gente começa alguma nova implementação lá no nosso escritório, a gente senta com a alta gestão e faz toda a programação de acordo com as expectativas deles, né? É óbvio que a gente tem que levar todo o panorama e traz a ciência para eles do quanto isso é importante para que esse programa gire e realmente seja efetivo. Bom, e além desse envolvimento da alta gestão e do apoio da alta gestão, seja um apoio moral, seja um apoio financeiro, a gente trabalha muito na questão da atuação multidisciplinar, porque eu não consigo deixar esse programa restrito a um setor da empresa. Eu preciso que a empresa toda esteja envolvida para que ele funcione. Então, não basta eu chamar o setor comercial e falar com o setor comercial como adequar o comercial à Lei Geral de Proteção de Dados se eu não falar com o pessoal de RH, se eu não falar com o pessoal do jurídico, se eu não falar com o pessoal que atua no pós-venda, enfim, a depender da dinâmica da empresa. Então, eu preciso da empresa toda para que esse programa aconteça, para que ele seja efetivado. Então, alta gestão, atuação multidisciplinar, para que a gente consiga uma mudança cultural, né? A gente falou muito de uma mudança cultural no sentido amplo, no sentido do país como um todo, enfim, mas eu preciso dessa mudança cultural, começar essa mudança cultural dentro de casa. Então, são com esses apoios e com esse envolvimento da empresa que a gente vai conseguir implementar essa cultura de proteção de dados e fazer com que o programa realmente funcione, realmente seja efetivo e que você esteja pronto para prestar contas à Agência Nacional de Proteção de Dados e, claro, à sociedade como um todo, de que você está fazendo um tratamento realmente adequado de dados pessoais. E é tudo isso que a gente vai ver com mais calma, qual é o passo a passo, como a gente vai seguir nessa implementação, como, né, eu faço ali no meu dia a dia, o que a lei exige que eu faça, o que a gente gosta de colocar nesse programa para deixar ele mais fluido, mais tranquilo e trazer a empresa como um todo para essa adequação. Tá ok? Isso vai ficar para a próxima aula e agora a gente vai para o nosso quiz. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, número 13.709, de 2018, qualifica e define certos tipos de dados como dados sensíveis. Na definição da lei, são dados sensíveis. Alternativa A, informações públicas de segurança nacional. Alternativa B, informações públicas sob sigilo judicial. Alternativa C, informações policiais de crimes e investigação. Alternativa D, informações sobre convicção religiosa e opinião política, entre outros. A resposta correta é a alternativa D, informações sobre convicção religiosa e opinião política, entre outros. Vamos para a próxima pergunta. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, ficam sujeitos a sanções administrativas, as quais serão aplicadas pela autoridade nacional. Nessa linha, segundo a referida legislação, são sanções administrativas, exceto: alternativa A, publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Alternativa B,
Multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a R$ 50 milhões por infração. Alternativa C. Proibição de contratação com o poder público por meio de licitação. Alternativa D. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. A alternativa C é a única não prevista como sanção administrativa, aquele rol que é um rol taxativo do artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso, ela é a alternativa correta nessa questão. Vamos para a próxima pergunta. De acordo com a LGPD, é responsabilidade do encarregado de dados. Alternativa A. Obter consentimento específico do titular de dados para compartilhar dados pessoais com outros controladores. Alternativa B. Criar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Alternativa C. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Alternativa D. Manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar. A alternativa correta é a alternativa C. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Então, eu aguardo vocês para a próxima aula. Muito obrigada por mais essa aula, por estarem aqui. É um prazer falar com vocês. É um prazer estar aqui no Saber Direito da TV Justiça. E eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.